Olá pessoal, bem-vindos ao canal O Caminho das Pedras para a sua aposentadoria e Viva o seu propósito. Você que é MEI, sabia que se pagar 5% vai ter uma aposentadoria por idade, apenas por idade com salário mínimo? Saiba que você pode ter uma aposentadoria por tempo de contribuição e um maior valor, de benefício além do salário mínimo. Não sei se você sabe, a aposentadoria, os recolhimentos de MEI para só lhe dar direito à aposentadoria por idade, tá aí com o salário mínimo. Tá aqui, ó. Se você que é microempreendedor individual e quer ter uma aposentadoria superior a um salário mínimo, fique comigo até o final. Sejam todos muito bem-vindos. E para você que está chegando agora, você está no caminho das pedras para a sua aposentadoria no INSS. Esse é o canal que aqui você fica sabendo das mais relevantes novidades, notícias para alcançar os seus direitos previdenciários e ainda viver o seu propósito. No vídeo anterior nós falamos da alteração do salário mínimo em 2021 e os impactos nos recolhimentos das aposentadorias e dos benefícios. E na trilha de hoje vamos falar sobre se você recolhe no regime de MEI, pode impactar na sua aposentadoria em 2021. Veja o que muda, não é? Mudou o salário mínimo e tal. E o assunto em pauta é decorrente para aquelas pessoas que querem receber uma aposentadoria além da aposentadoria por idade e superior a um salário mínimo. É muito comum as pessoas pagar MEI e achar que vai ter uma aposentadoria sem ser apenas a aposentadoria por idade. Precisa saber quais os benefícios, quais os direitos que se tem de recolhimento de MEI. E além de tudo, não se sabe que se recolher apenas por MEI, apenas se aposenta com salário mínimo. A grande maioria da população, a grande maioria dos MEIs não sabe que se recolher somente pelo 5% de MEI, apenas vai se ter direito à aposentadoria por salário mínimo. E é um grande problema isso depois, quando vai pedir aposentadoria. E se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações e se fizer sentido já deixe seu like e compartilhe para aquelas pessoas que precisam saber desse conteúdo, dessas informações, dessas orientações, a que mais pessoas possam ser alcançadas, beleza? Então, quem que é MEI? O que é MEI, né? Microempreendedor individual, esse que é o nome, quer dizer que o MEI é um empresário que tem um pequeno negócio e gerencia a sua própria empresa sozinho. Esse é o MEI. É uma das categorias empresariais mais populares do Brasil, devido à sua simplificação tributária, onde o empresário paga todos os seus impostos em uma única guia. Olha que beleza! Além de se enquadrar como segurado previdenciário e garantir diversos benefícios do INSS. Ser MEI é uma excelente opção para quem está trabalhando e deseja entrar para a legalidade ou ainda iniciar um novo negócio, o que é de melhor, receber benefício previdenciário. O MEI consegue reunir diversos impostos em uma única alíquota de 5% sobre o salário mínimo, frisa-se, sobre o salário mínimo, e garante direitos aos benefícios previdenciários. Benefícios previdenciários, o que é, não é? São importâncias em dinheiro que a Previdência Social paga a quem contribui para o INSS. Paga numas, porque você recolhe todo ano, todo mês, todo ano, até juntar um tempo ali de carência necessária e você recebe de volta, né? O INSS ele apenas faz uma gestão do fundo previdenciário, do seguro, do Instituto Nacional do Seguro Social. E aqui não se faça confusão com LOAS, com BPS, benefício de previdência, assistência social, tá? É outra conversa. Ao se formalizar o MEI, passa a ter cobertura previdenciária para si e a sua família, traduzida nos seguintes benefícios. Vamos lá saber? Vamos lá. Para o empreendedor, ele terá direito à aposentadoria por idade, apenas, presta atenção. Aqui a gente vai falar da mulher de 60 anos e homem de 65 anos, observada a carência mínima de 15 anos de contribuição, tá? Mas atenção à reforma da Previdência, também teve alteração para a mulher aí para 62 anos de idade, tá?
terá direito à aposentadoria por invalidez, um MEI que recolher no mínimo 12 meses a contar do primeiro pagamento em dia. Tá? Então presta atenção desse pagamento da MEI no primeiro pagamento em dia. Tá? Não adianta ter sido MEI e não ter pago e ter ficado doente e querer a aposentadoria por invalidez. Isso pode dar problema. A mesma coisa para o auxílio doença. O MEI tem direito ao auxílio doença se você contribui por 12 meses a contar do primeiro pagamento em dia, desde que também não tenha lá a doença pré-existente. Presta atenção também, tem muitos espertinhos de plantão que, estou doente, ok, então agora eu vou começar a pagar a previdência. Não adianta, porque a perícia médica vai contactar, vai perceber que a doença ela é pré-existente. E a mesma coisa com o plano de saúde. O plano de saúde vai contratar um doente para dar cobertura? Não vai dar. A outra questão aqui também é o direito ao salário maternidade. São necessários 10 meses de contribuição a contar do primeiro pagamento em dia. Também a contar do primeiro pagamento em dia. E por que 10 meses, não é verdade? É a mesma coisa aqui. Muitas brasileiras de plantão, espertas de plantão, engravida depois que engravidou. Então pronto, agora eu vou começar a pagar o INSS, também não cola, tá? Por isso que tá aqui, 10 meses, porque não tem gestação, né, acima de 10 meses. Então tem a carência lá de 9 meses para a gestação, mais um para se garantir essa cobertura ao salário maternidade. Mas vamos falar agora qual que é o direito da família. Pensão por morte. A partir do primeiro pagamento em dia, o pagamento não poderá ocorrer após o óbito. A mesma coisa. No MEI lá fez inscrição, aí deu lá o óbito, o decursus morreu e a partir daquele momento começa a recolher a MEI? Também não cola. Auxílio reclusão, a mesma coisa. A partir do primeiro pagamento em dia, o pagamento não poderá ocorrer após a reclusão. Foi preso, vai lá e paga a MEI para poder receber benefício da família? Não cola. Documento de arrecadação simplificado. O DAS varia conforme a atividade exercida pela empresa e é calculada com base no percentual de 5% sobre o salário mínimo. Vou frisar, 5% sobre o salário mínimo para fixar a atenção que tem que se tomar a esse MEI. Presta atenção. Através desse entendimento, precisa sempre ficar atento ao reajuste anual do salário mínimo, pois é ele que vai determinar o valor mensal pago pelo MEI. No vídeo anterior eu falei atenção à mudança do valor do salário mínimo para o ano 2021, que vai começar a valer a partir de janeiro, mas a competência para o seu pagamento se dá ao vencimento do mês de fevereiro, tá bom? Então todo o recolhimento se dá por base do salário mínimo. Então mudou o salário mínimo, mudou aqui ao recolhimento mensal pago pela MEI. Observação: se a contribuição do microempreendedor individual se der como base o salário mínimo, qualquer benefício que ele vier a ter direito também se dará com base no salário mínimo. Não dá para dizer que, como é que é assim, não é? A pessoa sempre lá pagou um salário mínimo, mas doutor, eu quero uma aposentadoria maior do que um salário mínimo. Não vai ter jeito, por quê? Porque o recolhimento se deu por base de salário mínimo, a não ser que você ao longo do tempo teve recolhimentos superiores, maiores do que o teto, maiores do que o mínimo, até abaixo do teto, teve bom período contributivo desde julho de 94 e de lá você pode vir a ter direito a uma aposentadoria maior. E a atenção desse vídeo é justamente para essa situação. A pessoa vem contribuindo bem, aí vem, se inscreve na MEI, recolhe pela MEI e vai pedir aposentadoria e no final, lá na frente, vai se ver que a aposentadoria foi concedida por um salário mínimo. Mas como assim? MEI só base de salário mínimo. Então, quer dizer, todo o período contributivo anterior que for valores superiores, ele vai entrar o tempo de contribuição, mas o salário do benefício, o salário de contribuição não vai entrar no cálculo nessa situação. Então a atenção desse vídeo é justamente chamar a atenção para aqueles trabalhadores que tiveram contribuições superiores ao salário mínimo e que não caem no erro de se querer, de não saber até, de se ter apenas direito a uma aposentadoria por idade e de salário mínimo, ok? Contudo, como mencionado, todos os impostos do MEI são recolhidos em uma única guia. Em suma, essa guia é uma das obrigações mais importantes da categoria. O não pagamento dessa guia pode acarretar em problemas futuros. Além de você não ter os benefícios concedidos,
até mesmo no momento de receber algum benefício previdenciário, como o próprio auxílio-doença. Presta atenção, ok? Quando o trabalhador opta por essa contribuição mínima, ele assume que terá duas restrições: não terá direito à aposentadoria por tempo de contribuição e o valor máximo dos seus benefícios previdenciários será o salário mínimo, ok? Então, aí porque eu estou batendo nessa tecla. Contribuição mensal para 2021. Através da alteração do salário mínimo para o ano 2021, a contribuição mensal do MEI sofrerá um pequeno reajuste, tá? Então, pronto. Se no ano de 2020 o salário mínimo era 1.045, agora subiu para 1.100, se faz o cálculo do percentual, a multiplicação de 5%, mais o imposto estimulado pela sua atividade, para se conhecer o valor que vai se pagar na guia do MEI. E o teto do INSS em 2021 se dá R$ 6.351,82. Estou trazendo o teto aqui por quê? Porque você pode recolher até o teto, não mais além do que o teto, tá? E não menos do que o mínimo. Então, a base de contribuição para o período, base de cálculo da aposentadoria se dá não menos do que o mínimo. Se você pagar menos do que o mínimo, não vai computar nem o valor, nem o tempo, nem aquele mês contribuído e nem acima do teto. E é importante destacar que esses são os valores brutos. Em outras palavras, na hora de se receber o benefício, ainda pode haver a incidência de descontos com base o imposto de renda. Aí, aqui eu trago um pulo do gato. Esses benefícios decorrentes do fato do MEI contribuir para o INSS com alíquota de 5%, mas se complementar esse percentual até 20% e pagar a diferença entre o salário mínimo e o valor do seu faturamento mensal, poderá pagar as contribuições em valores limitados ao teto. Então, aqui, se você recolhe ali nos 5% sobre a MEI, o seu faturamento for até superior a isso, ou quiser recolher por fora, depois de ter feito o planejamento previdenciário, você pode recolher, e é disso que a gente vai falar agora. E ter os seus benefícios concedidos com valores superior ao salário mínimo, além de ter benefício maior, ainda voltará a ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Se você recolher sobre um código que eu vou te passar, que vai te dar direito, além da aposentadoria por idade, você vai ter aposentadoria por tempo de contribuição e uma aposentadoria além do salário mínimo. Olha que legal! E como pagar a guia do GPS, né? A guia de GPS da Previdência Social pode ser paga em bancos, casas lotéricas, correspondentes bancários ou por meio do Internet Banking, seja em débito em conta, se for o caso de ter habilitado essa opção em pagamentos pelo aplicativo, escaneando o código de barras do boleto, do GPS. Então é muito simples, pagar é muito fácil. Você tem diversas maneiras de você recolher essa guia da GPS. Insira nesse documento o código 1910, quer dizer o quê? É a complementação mensal do MEI, e coloque o valor pelo qual quer contribuir. Lembrando, não menos do que o mínimo, não mais que o teto. Acima daí dessa faixa que você tem aí de 1.100 a 6.351, você pode colocar o valor que você quiser. Lógico que é interessante fazer um planejamento para poder saber que valor colocar, não sair desembestado aí, colocar de qualquer jeito ou com base somente no que o valor do seu faturamento, né? Importante fazer o planejamento. Mas aqui, ó, caso queira pagar pelo teto, basta calcular 20% sobre R$ 6.351,82 e subtrair desse valor os 5% do salário mínimo que já está sendo pago pela DAS, tá? Então você pega lá 6.351, calcula 20%, quanto que deu? Desse montante você subtrai aquilo que você já vai pagar sob a base de salário mínimo. É muito simples, é muito fácil. Sempre é importante recordar que o pagamento da complementação do MEI de 15% somente é viável se for para elevar o valor do benefício de aposentadoria no novo regime após a reforma da Previdência, tá? Uma vez que não terá mais direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, pois esse benefício foi extinto pela Emenda Constitucional 103 de 2019.
Então, se você pensa em querer se aposentar por tempo de contribuição e por causa disso você vai pagar a alíquota de 20%, a diferença dos 15% para os 20%, tem que prestar atenção também, saber se você já lá tinha direito a esse benefício, ao direito adquirido, ao pedágio, às regras de transição, percebe? Porque senão não vai valer a pena contribuir com essa diferença, mas tem a questão de você poder se aposentar com um valor acima de um salário mínimo, ok? Na hipótese do contribuinte MEI ter atingido o tempo necessário para a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição no regime anterior a novembro de 2019, também poderá recolher a diferença de 15% entre 5% a 20% para ter direito à concessão do benefício no regime anterior. Isso quer dizer o seguinte: você que é MEI e não sabia disso e veio recolhendo sobre o salário mínimo e viu que você tem direito a uma aposentadoria por tempo de contribuição na regra anterior, é possível se fazer o pedido para se recolher esses períodos retroativos, embora que vai ter multa e vai ter juros, mas dependendo for o caso, é compensável você pagar essas diferenças para você poder ter esse direito de se aposentar por tempo de contribuição, tá? Recolhendo as diferenças, se aposenta por tempo de contribuição e deixa de esperar, não sei se é o seu caso, qual o tempo que vai ser a sua idade, quer seja homem 65 anos, a mulher 62, não dá para se pagar no período retroativo. E quanto ao prazo do pagamento das contribuições, seja de menor contribuição ou não estabelece o artigo 30 da Lei 8.219 de 91 o seguinte: o artigo 30 diz o seguinte, que a arrecadação dessa importância devida à Seguridade Social obedece à seguinte norma: o segurado, contribuinte individual e facultativo estão obrigados a recolher essa contribuição por iniciativa própria até o dia 15 do mês subseguinte da competência. Isso quer dizer o seguinte: vence todo dia 15. A competência do mês anterior vence no mês seguinte até o dia 15. O MEI, por sua vez, deve recolher todo dia 20 ou no dia útil imediatamente seguinte em caso de domingo ou feriado. Então, presta atenção. O MEI vence dia 20, ok, mas a contribuição complementar, aquela contribuição que você vai fazer no código 1910, ela vence dia 15, então ela vence antes da MEI. Então, porque pode acontecer da pessoa achar que o MEI vence dia 20, eu vou pagar a complementar até o dia 20, não é dia 15, tá? Por exemplo, assim como a contribuição do autônomo, a contribuição do MEI também se refere à competência anterior. Para exemplificar aqui, o pagamento em fevereiro de 2021 se refere ao mês de janeiro de 2021 e assim por diante. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, nós estamos aqui em janeiro. O pagamento que vai se dar agora, dia 15 de janeiro, é a competência de dezembro de 2020, com base ao salário mínimo antigo ainda, ok? Agora, se você quer falar de janeiro de 2021, a que vai vencer no dia 15, é 15 de fevereiro o vencimento com o valor do salário mínimo já atual, de 2021, de R$ 1.100, beleza? Salário mínimo de 2020, R$ 1.045. Salário mínimo de 2021, R$ 1.100. Competência de salário mínimo antigo, janeiro, dia 15 de janeiro de 2021. Competência de janeiro de 2021, que vence em fevereiro de 2021, já o salário mínimo é 1.100. Contudo, o valor do investimento mensal é alto e o MEI deve ter certeza que está fazendo a coisa certa. É super recomendável que se faça um planejamento previdenciário, que é um diagnóstico do tempo das contribuições somadas aos valores contribuídos por todo o tempo equacionado às simulações futuras, de acordo com as regras de transição, a que lhe dará direito ao maior e melhor benefício. Dentre a maioria dos casos, conclui-se que 97% dos casos vale a pena investir em um planejamento previdenciário, pois tem casos que a pessoa não compensa aumentar e tem aqueles que já têm direito adquirido, ainda aqueles que podem chegar até o teto da Previdência. Então quer dizer o quê? Tem gente que vem recolhendo um salário mínimo e quer recolher o teto agora do dia para a noite,
porque achou que se recolher agora no final, na reta final, vai ter uma aposentadoria de teto, por exemplo, e joga dinheiro fora, não sabe porque a conta, como é que faz, o cálculo como é que é feito, como é que desde quando que é o período base, né? E ao contrário é a mesma verdade. Tem gente que vem recolhendo sobre o teto, sobre o teto, sobre o teto e quer continuar recolhendo sobre o teto e por vezes nem tem condição e acha que porque continuar recolhendo sobre o teto vai ter um salário de benefício sobre o teto e que por vezes a gente vê que não é o caso, pode-se até recolher como base de salário mínimo. Então depende muito de cada caso, cada situação é um caso, ok? Então é importante fazer o planejamento previdenciário para todo tipo de investimento, até porque uma vez estando nos cofres da Previdência, agora espera para receber, não é aquela conta que você faz, aquele depósito que você faz no banco que você saca a hora que você quiser. E no próximo vídeo vamos falar sobre a possibilidade das contribuições previdenciárias mínimas mensais, assegurando o agrupamento das contribuições. Esse que é o caso daquelas pessoas, por exemplo, que faz um bico e é obrigado a reter a contribuição naquele mês porque você é garçom, ou porque você é terceirizado, ou é parceiro, é freelance, e aí deu lá uma contribuição, um salário, um rendimento de R$800, por exemplo, você teve ali retido um valor abaixo do salário mínimo, e como é que fica essas situações? Você vai perder aquele desconto que foi feito do seu INSS, da sua Previdência? Não, dá para fazer uma complementação aí, é disso que nós vamos falar. Aqui, ó, quando o segurado somente terá reconhecida como tempo de contribuição ao regime geral da Previdência a competência cuja contribuição seja igual ou superior à contribuição mínima mensal exigida para a sua categoria. Quer dizer o seguinte, então se você teve uma contribuição descontada que seja inferior ao salário mínimo, não entra, não computa na sua aposentadoria, mas tem como você fazer uma complementação e é disso que nós vamos falar, tá? Então é isso, se esse conteúdo fez sentido para você, deixe seu like, compartilhe então para aquelas pessoas que precisam saber dessas informações e mais pessoas possam assim ser alcançadas. Beleza, pessoal? Então, mais uma vez obrigado, esteja comigo e tamo junto até depois do fim. Valeu, um abraço!